Bom dia a todos, senhores e as senhoras, né? Até agora, ninguém para participar online, hein? Que barbaridade. Bom, é, é importante, galera, que vocês participem online para ajudar também na dinâmica da aula e também para, se ocorre alguns problemas técnicos aqui, eu não sei, né, que eles estão ocorrendo. Eu dei aula para o segundo ano agora há pouco e disseram que às vezes o som ele tem algum probleminha. Então, tipo, se não tem ninguém, fica difícil para resolver esse problema. E talvez eu fique aqui falando durante 40 minutos, 50 minutos e vocês não consigam escutar. Então, pelo menos é importante que alguns participem aí da aula ao vivo, ok? Muito bem, então vou fazer um monólogo a respeito da nossa aula de Guerra Fria. Okay? Então, eu vou jogar aqui para uma janela. Vamos lá. Nós estamos nesse ponto, né, que seria qual o início da Guerra Fria, né? Então, a gente comentou bastante isso. Seria em 45, seria, né, com as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, por conta do esboço que a União Soviética tentou, né, dominar o Japão ou invadir o Japão. Então, os americanos se antecipando e lançando as duas bombas. Seria em 47, a partir da doutrina Truman, né, doutrina Truman que ela perpassou boa parte dessa Guerra Fria, certo? Que seria aquela doutrina que lutava contra a expansão comunista no mundo. Também, né, de certa forma, na doutrina Truman teve alguns desdobramentos em outras políticas, né? Como a Aliança para a América, o Plano Marshall, né, o macartismo. Então, tudo dentro dessa doutrina Truman. E de 49, né? 49 seria quando a Alemanha, de certa forma, vai ser dividida, estabelecida a separação entre as duas Berlins, né, acontece e tem o bloqueio de Berlim. Né? Então, o exército soviético da Alemanha Oriental vão bloquear Berlim Ocidental e vão deixá-la aí meio que isolada, certo? Então, são 3 momentos, né? Alguns historiadores acreditam que seja 45, outros 47, outros 49. Mas os 3 momentos são reveladores desse início da Guerra Fria. Então, acho que vocês devem ver um pouquinho isso que está aí no slide, em geografia com o Pedro, né? Então, nós temos dois espaços geográficos, né? 2 tipos ideais de espaços geográficos, então, o socialismo real, de um lado, e o capitalismo, os países sob a tutela do capitalismo, de outro. Então, nesses pontos estão alguns itens, né, políticos, societários e econômicos, né? Então, no socialismo real, o Estado buscava uma sociedade igualitária, né? Então, essa é a teoria. Então, isso estava entre a utopia do marxismo, de uma teoria marxiana, né? Buscar uma sociedade igualitária, mas que, ao longo do tempo, né, apresentou uma nova estratificação, que como que era chamada essa estratificação? A burocratização, certo? Então, dentro dos países do socialismo real, existia uma classe vinculada ao Estado que tinha muito mais regalias, acesso a coisas, do que a maior parte da população, ok? Então, de certa forma, essa sociedade igualitária, que é um dos pontos mais importantes, né, da teoria marxiana, do socialismo, ela não vingou. O Estado, dono dos bancos, dono das fábricas, do sistema de crédito, das terras, e uma economia altamente planificada. Então, era o Estado que determinava o que produzir, como distribuir, certo?
uma curiosidade, a China, por mais que ela esteja hoje, né, inserida na economia capitalista, ainda existem, né, planos quinquenais, planos de 5 anos. Então, é uma economia planificada pelo Estado. Então, o Estado teria que distribuir riquezas, né? O Estado era um agente regulador da vida, do acesso das pessoas aos direitos sociais, principalmente, né? Então, dentre os 3 direitos, o que as pessoas mais vão ter acesso no socialismo real são os direitos sociais: educação, saúde, esporte, transporte. O direito político, ele é limitado, e o direito civil também ele é limitado. Presença de estados totalitários e autoritários. Se pensarmos a União Soviética, um estado totalitário, certo? Se pensarmos um país como a Iugoslávia, que estava fora dessa influência, né, no caso soviética, é um estado autoritário, uma ditadura também. Então, nós já comentamos bastante a respeito disso. Quanto ao capitalismo, né, aos países sob a tutela capitalista, então, aquela coisa, ser individualista e baseada na economia de mercado, ok? Então, o individualismo prevalece, a economia de mercado prevalece, sendo que o mercado, ele é, né, uma figura-chave dentro do capitalismo, ok? Então, uma defesa da propriedade privada dos meios de produção, a defesa da propriedade privada, né? Vamos lembrar aqui do John Locke, os direitos naturais, certo? Entretanto, né, não se deixe enganar em que alguns países capitalistas existia uma forte intervenção do Estado na economia, né? E algumas propriedades estatais. O nosso país é um exemplo disso. Petrobras, CSN, Vale do Rio Doce, na Itália, a Agip, né? Estava vinculada ao petróleo. São todas as empresas estatais, ok? Qual era o papel do Estado? Ele deveria garantir as liberdades e as conquistas individuais. Então, essa era a principal tarefa do Estado capitalista. Devemos lembrar que, dentro do mundo capitalista, existiam, né, 2 submundos. Então, o primeiro mundo, que era, né, o chamado Norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, em que existia um estado de bem-estar social, né? E no terceiro mundo, muita desigualdade social, né? Então, o terceiro mundo seria a periferia do capitalismo, na qual fazíamos partes. Outra contradição: no mundo desenvolvido, democracias liberais, né? E no mundo subdesenvolvido, ditaduras militares, como foi o caso, né, aqui da América Latina, ok? Então, diferenciando os sistemas de 45 a 91, como eu coloquei o asterisco aí, né, sempre levando em conta que existem variações de país para país. Características do contexto, então, né? Uma ordem bipolar com 2 superpotências, né? Lembra aquela frase do Aron que eu coloquei para vocês lá na lousa, né? Um período que a guerra era incerta, era impossível, mas a tensão era constante, certo? Então, lógico, por que não aconteceu uma guerra, né? Porque se acontecesse, né, seria o apocalipse, certo? Seria o fim da Terra. Por quê? Porque as 2 nações eram potências militares e nucleares, certo? Então, essa questão do equilíbrio do medo fazia com que nenhuma potência isse além, né, do limite, né? Então, existia uma linha e essa linha, felizmente, nunca foi cruzada. Entretanto, nós tivemos, né, muitas corridas: corrida armamentista, corrida espacial, corrida militar,
né, disputas políticas, disputas esportivas, disputas por influência. Então, vai haver a chamada descolonização da África e da Ásia, e, no caso, né, as duas potências vão estar lá incentivando as independências e, de certa forma, tentando influenciar essas novas nações. Então, aquelas duas nações, né, que antes eram as principais potências, vão um pouco sair de cena para que essas duas novas nações, né, essas duas novas potências, de certa forma, tomassem o posto de hegemônicas. Okay? Então, nós veremos aqui, né, os chamados confrontos, né? Os confrontos. O primeiro plano, o plano econômico. De um lado, nós vamos ter, né, na Europa Ocidental, o Plano Marshall, que visou reconstruir, né, a economia capitalista da Europa Ocidental, com uma enxurrada de dinheiro, a juros baixíssimos, certo? Então, tendo os Estados Unidos, obviamente, como principal, quase único financiador. CEE seria a sementinha da União Europeia, né? A Comunidade Europeia, Econômica Europeia. Então, faz já no final dos anos 40, nos anos 50, você vai ter a formação, né, dessa experiência de integração econômica entre nações. E qual seria a experiência do lado socialista? O Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, né? Então, seria uma integração regional dos países socialistas, né? A integração econômica dos países socialistas, tendo, claro, a União Soviética como uma liderança que ditava o rumo dessa integração, né? Seria uma espécie de paymaster, usando uma linguagem das relações internacionais. Era ela que investia mais, só que ela que decidia quais os papéis das suas nações satélites. Os acordos militares. Um lado, o OTAN, do outro, Pacto de Varsóvia, né? Então, a OTAN se insere dentro, né, da doutrina Truman, né? Proteção das nações capitalistas. Então, sempre a OTAN, né, tanto no passado como no presente, o alvo da OTAN é a Rússia, foi a União Soviética. Então, a OTAN permanece, a OTAN, ela é um elemento chave na questão ucraniana, né, no embargo à Rússia pela anexação da Crimeia, ok? Então, os dois acordos militares que vocês estão vendo, ok? Entre OTAN e Pacto de Varsóvia, nós só temos hoje funcionando a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Do lado direito, vocês têm aí o escudo do Pacto de Varsóvia, né, que seria um acordo militar, né, entre os países socialistas, todos naquela dinâmica, né, agrediu um parceiro, agrediu a todos e vai ter a resposta de todos. Veja essa imagem, né, essa imagem ela traz a Europa Ocidental e a Europa Oriental, e entre elas uma linha roxa, que seria a chamada cortina de ferro. Então, essa cortina de ferro, ela, em alguns lugares ela era virtual, em alguns lugares ela existia realmente, né, na figura de muros ou principalmente de cercas, tá certo? E veja que interessante que ali na parte central sul da Europa estão dois países socialistas que, de certa forma, não estavam na parte de dentro da cortina de ferro, né? É a Iugoslávia e a Albânia. Foram duas experiências socialistas em que, né, a União Soviética não tinha uma influência decisiva, certo? Tanto que a Iugoslávia, ela era uma espécie de ponte entre o Ocidente e o Oriente. Um minutinho para a água. Certo?
Então, vocês são novinhos aí, não ouviram essa expressão, mas nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, era muito comum ouvir nos jornais a expressão cortina de ferro. Quanto aos Estados Unidos na ordem bipolar, né, representavam um poder nuclear e um poder, né, econômico monetário. Então, a sua moeda foi lançada, né, em Bretton Woods, né, como um equivalente internacional, uma moeda de troca internacional. Então, ela foi extremamente valorizada, né? Então, ela representa um porto seguro para investidores. Então, quando, no final da Segunda Guerra, a Europa, boa parte da Ásia, o Japão estão destruídos, os Estados Unidos estão intactos, com exceção do Havaí, é claro. Então, a sua economia está produzindo, a sua economia está trabalhando, e durante o período de reconstrução, né, urbana das empresas europeias, são os Estados Unidos que vão estar fornecendo produtos para a Europa, né? Então, a economia em uma expansão muito grande, pleno emprego, né, vai ter início nesse pós-Segunda Guerra Mundial, a chamada Era de Ouro do capitalismo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental. E isso proporcionou, né, pleno emprego, uma política de bem-estar social, né, as pessoas consumindo bastante, as pessoas se divertindo. Então, novamente, o estilo de vida, né, americano passou a ser, né, uma referência para o mundo. E assim sendo, as suas transnacionais começam a atuar, né, as suas grandes empresas que vão se tornar transnacionais vão atuar pelo mundo todo, certo? Japão, né, uma potência, até pouco tempo, né, antes da Segunda Guerra Mundial, derrotado, destruído, com 2 bombas no seu território, 2 bombas atômicas, são ocupados pelos Estados Unidos. Principalmente, onde está o centro dessa ocupação? Uma ilha chamada Okinawa. Até hoje, essa ilha, né, ela é meio que parte dela administrada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Existe uma política de reconstrução econômica para o Japão, né, de aporte financeiro para o Japão, e essa política se chamou Plano Colombo. Então, foi meio que o Japão foi induzido a, dali para frente, ter uma nova política econômica e ausente de um lado militar, né? Então, o Japão se torna um país chamado de pacifista, com uma limitação das suas forças armadas. Então, dentro do momento que existe uma corrida por armas, Estados Unidos versus União Soviética, você tem um Japão, né, que, né, por conta de um acordo, né, que é meio que quase que imposto pelos Estados Unidos, as suas forças armadas vão ser limitadas, né? Então, isso em certo ponto foi interessante, por quê? Porque o foco, né, das políticas japonesas foram outros, né? Então, investiu-se muito em educação, investiu-se muito em pesquisa e tecnologia, certo? Então, né, e isso fez toda a diferença no futuro, né? Fez toda a diferença nos anos 70, por exemplo, quando a indústria japonesa ela estava muito mais moderna, muito mais tecnológica do que a dos Estados Unidos. Então, nesse momento, qual que foi a recomendação do imperador, do parlamento japonês que vai surgir, né? Trabalhar incentiva a poupança. Num primeiro momento, né, fazer filhos. Por quê? Porque a população masculina japonesa diminuiu bastante. Então, trabalhar, criar nova família, né, aumentar a família e, sobretudo, poupar, certo? Isso vai mudar na questão demográfica, vai mudar nos anos 60, quando o governo japonês percebeu o quê?
que houve o tal do Baby Boom, que nós vamos comentar mais à frente. E toca a Alemanha, né? Já falamos na aula passada que a Alemanha foi dividida em dois territórios, um ocidental, capitalista, e o outro oriental, socialista. E como Berlim era a capital, Berlim vai, assim como o país, ser dividida, né? A sua parte ocidental, capitalista, e a parte oriental vai ser socialista, né? Então, tendo uma cidade, né, Berlim, dividida em duas. Então, já falamos também a respeito disso. Imagine uma cidade como a nossa, sendo no meio dividida por um muro, dividida por uma cerca, por bloqueios de militares, né, impedindo a livre circulação entre os dois espaços. Então, a Berlim foi uma das grandes representações, ou um dos grandes símbolos da Guerra Fria, da ordem bipolar, certo? Chamo a atenção de vocês para um dos primeiros, né, contrastes diplomáticos, ou talvez o grande primeiro contraste diplomático entre Estados Unidos e União Soviética, quando que, né, a cidade de Berlim foi isolada, foi bloqueada pelo exército soviético e da Alemanha Oriental, gerando uma crise de desabastecimento da população de Berlim Ocidental. Então, nessa situação, o que aconteceu? Né? Os chamados voos mandando suprimentos para Berlim Ocidental, durante, então, esse bloqueio. Então, seriam os voos que lançavam alimentos, remédios para a cidade de Berlim Ocidental. E aí o muro, né? Então, esse muro, ele não dividiu só uma cidade, né? Ele dividiu famílias, ele representou a separação, né? Ele representou o impedimento do ir e vir dentro de uma cidade. Então, ele representou uma divisão, né, fundamental entre pessoas do mesmo espaço geográfico, ok? Então, foi algo trágico, foi um dos símbolos mais tristes da Guerra Fria, ok? E, mudando um pouco o enfoque da nossa aula, nós vamos partir aí para a expansão do socialismo e a sua reação, certo? Então, a primeira nação socialista foi a União Soviética. Com o tempo, os países bálticos foram incorporados. Depois, né, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países do leste europeu se tornaram socialistas, satélites da União Soviética. E a grande cereja do bolo foi em 1949, quando uma nação milenar, a China, né, executou a sua revolução socialista. Então, nós tínhamos dois grandes, gigantescos países do leste, né, do Oriente, né, assumindo a sua postura, um novo modelo de Estado, né, um novo modelo de economia. Então, o socialismo crescia a olhos nus. E isso fez com que, né, o Ocidente olhasse com muita cautela para essa situação em especial. Então, existia um medo muito grande do socialismo passar o trator por cima de todos, né, os países do mundo. Isso também nos faz lembrar em que o Plano Marshall foi um plano de financiamento da reconstrução europeia, muito no sentido do quê? Do esvaziamento dos movimentos socialistas, dos partidos socialistas, né, que colaboraram até, como nós trabalhamos já, colaboraram no quê? Colaboraram, né, na libertação dos países do exército nazista, ok? Então,
o socialismo estava em expansão, tá certo? E uma reação a isso, nos Estados Unidos, né, então podemos dizer que o Plano Marshall, né, a doutrina Truman, era uma doutrina de contenção do socialismo em escala internacional. Entretanto, dentro dos Estados Unidos, né, surgiu um movimento liderado por um senador, Joseph McCarthy, de caça aos comunistas. Então, gerou uma histeria muito grande, gerou uma caça às bruxas muito grande, mais ou menos parecido um pouco com o que a gente vê atualmente, né, quando pessoas são, são advertidas ou são constrangidas pelo simples fato de ter essa ou aquela ideologia, certo? Vejam as imagens aí, né, de alguns livros, Artismo e o Temor Vermelho. Então, intelectuais, artistas, funcionários de governo, né, alguns com e alguns sem relação, né, alguma com o socialismo, foram presos, tiveram a sua vida escancarada, né, sofreram constrangimentos de toda a natureza, até a ponto de que o próprio Supremo Tribunal, né, de Justiça dos Estados Unidos intervir e botar um freio no McCarthy, né? Então veja aí o terceiro cartaz, né? A ameaça vermelha é real. Reporte toda atividade comunista suspeita. Então foi algo extremamente, né, qual seria o melhor termo aqui para a gente usar? Gerou uma instabilidade muito grande dentro dos Estados Unidos. Cozinha para água de novo. E ao pensar, né, Coreia, Vietnã, Alemanha, então são países que vão ser separados por esse princípio, por essa dualidade socialismo versus comunismo, né? Então, são aquilo que eu falei para vocês, né? Não houve um confronto direto entre as partes. Entretanto, né, nos lugares distribuídos pelo mundo, né, houve esse confronto, né? Houve esse choque. Então, Berlim foi a primeira experiência, não foi de guerra, mas foi de bloqueio. Mas a primeira experiência de guerra foi aí na Coreia. Então, a Península Coreana foi possessão japonesa na Segunda Guerra. Quando terminou a Segunda Guerra, né, essa península, né, ela foi dividida em duas partes. A parte norte determinou-se ser socialista e influenciada pela China, né, e pela União Soviética, e a parte sul capitalista, né, influenciada pelos Estados Unidos. Estabeleceram um paralelo 38 como uma divisão do país, né, e assim como na Alemanha, separando famílias, né, separando pessoas, separando cidades que antes eram muito próximas, que interagiam muito. Em 1950, né, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, invade a Coreia do Sul, ok? Então, essa imagem mostra para a gente os movimentos. Primeiramente, o movimento, né, as áreas ocupadas pelas forças comunistas, e depois, né, com a intervenção da ONU, dos Estados Unidos, a recuperação de áreas e o avanço das forças da ONU. Então, de certa forma, houve até uma intervenção da ONU, né, dessa organização que estava, em princípio, contra duas de suas, ou contra uma de sua grande
um grande ator, né, que era a União Soviética. Nesse momento, a China não está com a cadeira, né, a China comunista não está com a cadeira pertencia a Taiwan, certo? Então, os conflitos acontecem, né, até o armistício, a chamada Paz de Panmunjom, né, quando, né, decidiram pacificar a região, colocar uma linha de pacificação e, né, estabelecer a paz, né? Então, paz essa que, por mais que tenha acontecido, né, nunca encerrou um cenário de conflito e guerra entre as partes. Então, o Tratado de Paz de verdade, ele acontece somente no século XXI, quando as Coreias do Sul e do Norte anunciaram esse Tratado de Paz, certo? Então, houve uma aproximação. Então, essa notícia mostra para a gente aí, né, 27 de abril de 2018, né, uma situação de início de um diálogo mais efetivo para a paz. E até aí, né, a intenção era perguntar para vocês as dúvidas. E nós mencionamos a ONU, né? A ONU, então, seria uma organização que é criada no pós-guerra para evitar, né, uma nova guerra mundial à maneira da Segunda e da Primeira. Como o primeiro organismo falhou, criou-se um segundo organismo. Então, percebam que é um organismo intergovernamental. O que significa isso? É um órgão entre governos. Então, a ONU não é um organismo supranacional, certo? Ele é um organismo que é uma parceria entre países, né? Uma cooperação entre países, entre muitos lados, entre muitos países. Então, erra quem pensa que a ONU tem o poder de determinar uma lei, uma medida, e ela automaticamente ser implementada nos países. Ela é um órgão de referência, né? Ela é um órgão que vai tentar estabelecer medidas na esfera global, ok? Então, é importante ser colocado. E, assim sendo, né, a sua origem ela se dá na Conferência de São Francisco, e nas palavras do presidente Truman, sua tarefa, o seu objetivo era preservar a paz mundial, defender os direitos, defender a igualdade para todos os povos e melhoria no padrão de vida, certo? Outros princípios importantes: assegurar a paz por meios pacíficos, sanções ou intervenções. Então, quando há um consenso entre, principalmente, né, o Conselho de Segurança, né, intervenções são lançadas. Então, sanções é algo diferente. A sanção ela pode partir de um país e um país influenciar outros países, né? A ONU, talvez, quando existe um consenso, pode acontecer uma intervenção e pode acontecer uma sanção. A ONU reconhecendo a autodefesa e a autodeterminação das nações. Então, isso é interessante, por quê, né? Então, a autodefesa e a autodeterminação já calhava para situações das colônias na África e na Ásia. Então, significa, então, que um órgão internacional, ele chancelava o desejo, né, daquele lugar de se constituir como um novo país. Então, foi um grande apoio vindo, né, da ONU, muito influenciada pelos Estados Unidos, para que as colônias se emancipassem das suas ex-metrópoles. Terceiro ponto, a não interferência em problemas internos dos países, desde que não haja violação de direitos humanos, certo? Isso é polêmico também. Por que é polêmico? O próximo slide, ele trata sobre o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, nós temos os vencedores
da Segunda Guerra Mundial, mais a China atualmente, né? Que antigamente a China era representada por Taiwan, certo? Somente nos anos 70, o governo chinês comunista é reconhecido, né, como o detentor da cadeira. Então, se no caso não, só vai haver uma interferência se acontecer um consenso. Veja o caso da Venezuela, né? Então, sabemos que a violação dos direitos humanos, sabemos que o governo venezuelano se tornou em uma autocracia, em uma ditadura, né, maquiada, mas Rússia e China têm negócios com a Venezuela, e sendo assim, vetam qualquer medida de impacto à Venezuela, ok? E respeito à igualdade e cooperação para o desenvolvimento. Eis aí a imagem do Conselho de Segurança, formado por quem? Formado, né, pelos 5 principais países, né, os membros permanentes e outros que são provisórios. Os provisórios vão ter poder apenas para deliberar, né, não vão ter poder para, de fato, tomar alguma medida efetiva. Sendo assim, então, quem tem voz ativa na ONU são essas 5 nações, ok? Então, eu vou, como nós não temos ninguém, né, nós não temos ninguém assistindo a apresentação, vou encerrar essa apresentação e depois eu prossigo ou com vocês ou fazendo um novo vídeo. Acho que fica um pouco monótono, eu não sei se a gravação está boa, né? Talvez eu fique aqui falando durante 1 hora e meia, e no caso, a gravação está ruim. Então, vou avaliar como que está a gravação, ver se está tudo bem, e aí depois eu prossigo, então. E repito, seria interessante que pelo menos algumas pessoas participassem da transmissão, ok? É isso. Agora é isso. Valeu, um abraço.